Como as democracias morrem em uma leve depressão no vídeo de hoje. Fala aí pessoas, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Como vocês viram na intro aí, você está no canalzinho Restaurante da Mente, o canal onde eu faço resenhas sem ensaio das coisas que eu li. E ultimamente tem sido só coisas que eu li, porque eu não tenho assistido quase nada mesmo. Se você chegou no susto, não sai já do vídeo, fica vendo, não precisa nem ficar olhando pra mim, pode deixar aí o celular tocando, o sonzinho rolando, ouvindo o que eu tô falando. Se chegar no final do vídeo eu falei alguma coisa que foi agregadora, você gostou do que ouviu, considera lá no final deixar o like, se inscrever ou fazer qualquer coisa desse tipo, ou não, mas ia ser muito legal da sua parte se você fizesse isso. Serve como incentivo pra mim continuar fazendo esse leve trabalhinho. Um leve esclarecimento, nos vídeos anteriores eu disse que ia tentar aumentar a frequência dos vídeos aí, mas está difícil porque para o bem e para o mal eu estou trabalhando muito, então eu estou tendo muito pouco tempo para gravar. E então, essa semana eu resolvi falar desse livro aqui, que eu tinha falado sobre ele no vídeo do Senhor das Moscas, do paralelo entre o Senhor das Moscas e essa pequena obra. Como todo mundo sabe, a arte ela não é feita apenas para nos agradar, ela não é feita apenas para nos fazer passar o tempo, nós termos sensações boas. Ela também é feita para chocar, para deixar a gente meio ressabiado, para deixar a gente desconfortável. A literatura não é diferente, a literatura ela é uma das artes mais impactantes nesse sentido, desde que você tenha sensibilidade para ser tocado por uma obra. E seja ela fictícia ou não, a arte de empilhar palavras para que elas façam significado, seja para contar uma história fictícia ou para contar uma história verdadeira, ela é uma das mais impactantes. E esse livro aqui, ele é daqueles que depois que você lê, você pensa, por que eu fiz isso? Porque o desenvolvimento da pessoa, o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento da pessoa como ser pensante, ele não necessariamente leva você para um lugar bom, porque nem tudo garante que aquilo que você aprender, nem tudo garante que aquilo que você fique sabendo vai fazer com que você evolua no sentido de... Claro, evoluir você vai, independente, desde que... Nem, nada garante que aquilo que você leu, aquilo que você aprendeu, vai fazer com que você seja uma pessoa melhor, uma pessoa mais feliz. Às vezes o conhecimento pode fazer justamente o contrário, pode fazer com que você tenha uma leve dor de cabeça, um incômodo, um desconforto que faz com que você olhe para o resto da tua vida e pense, porra, como é que eu vivi até agora desse jeito? Muitas vezes, depois que você aprende tal coisa, a sua vida piora, porque você... Eu costumo dizer que a pessoa que lê, a pessoa que ela se dedica a esse passatempo, ela não necessariamente se liberta, ela não sai da casa, não sai da caixa, não simplesmente não se transforma. Ela continua sendo um marionete, só que é um marionete que agora enxerga algumas cordas, ela consegue, às vezes, afrouxar algumas, não que ela vá se libertar completamente, isso é muito, muito difícil de acontecer. Nós estamos tão intrinsecamente amarrados nesse sistema, nesse mundo que nos rodeia, que é para que alguém se liberte... Não vou falar de Red Pill, eu ia fazer uma analogia à Matrix, mas não vou não. Bom, então, falando desse livro aqui. Como as Democracias Morrem é uma obra de 2018, 2017, 2018. Ela quebra a minha regra de livros antigos, que eu sempre digo que os livros, quanto mais antigos que continuam sendo republicados, melhor. Só que como ele é uma atualidade, não tem como ser diferente. Ela fala da eleição anterior, a do Biden, e ele exemplifica como as pessoas, como os agentes de poder, trabalham contra a democracia, trabalham contra a ordem vigente, contra
os alicerces da democracia, tomando atitudes que estão dentro da lei, estão corroboradas, elas têm um verniz de legalidade, mesmo que superficial, e eles se utilizam dessas leis, dessas atitudes legais para erodir as bases da democracia em prol de se alcançar os seus objetivos. Como eu falei, esse livro fala bastante dos Estados Unidos, mas ele serve para qualquer lugar, para qualquer cenário, qualquer ambiente, desde que você não seja um sectário ou desde que você não seja alguém que idolatra algum político ou algum lado, porque se você, espero que não seja assim, não seja um lulo-afetivo ou um mitomaníaco, aí não adianta. Aí se você for se encaixar num desses dois casos, você vai sofrer de dissonância cognitiva e qualquer coisa que for mostrada para você vai só validar mais ainda o seu ponto de vista, mesmo que o que for mostrado vai provar o contrário. Então, espero que você não seja desse tipo. E se você for uma pessoa normal, tudo bem, que até defende o político, simpatiza com algum espectro político ou que tem apreço por algumas das vertentes ideológicas, mas não é um fanático. Esse livro aqui vai fazer com que você repense muitas das suas convicções, vai fazer com que você olhe para os seus políticos, para seu espectro político ou para seu partido que você simpatiza, com uma desconfiança maior do que você tinha antes. Além de ele trazer vários fatos históricos, vários acontecimentos, ele vai narrando, ele cita inclusive o Brasil em vários trechos, ele cita a Argentina, seja Mussolini, ou seja Franco, Salazar, todas essas pessoas, todos esses ditadores, ele coloca aqui nesse balaio de uma forma muito condensada e para exemplificar também uma outra coisa que ela é muito atual, que não acontecia antes. Hoje os golpes eles acontecem de forma silenciosa, de forma legal e apoiado por grande parte da população. Quando eles menos esperam, eles estão sob o jugo de um autocrata ou de um líder totalitário ou qualquer coisa, ou como você queira nomeá-los. Ele explica vários conceitos que as pessoas utilizam de forma errada, como, por exemplo, o populismo. Todo mundo tem como populista um líder que ele faz aquilo que o povo quer, ele faz aquilo para agradar o povo, quando essa não é a definição de um populista. Um populista é um líder que, para se consolidar no poder, ele diz que todos os problemas da nação vêm de um inimigo comum. Ele demoniza uma classe social, um grupo ou qualquer coisa desse tipo e fala que a culpa é toda dele, toda desse outro grupo, que eles não deixam o cara governar, eles não deixam o cara tomar as decisões, eles não deixam o cara fazer o que é necessário para que o governo vá bem, para que o país vá bem, para que se deslanche a sua administração. Essa demonização de alguma determinada classe acontece aqui no Brasil, como em qualquer outro lugar do mundo. Em vários momentos da nossa história foi demonizada alguma classe social ou alguma categoria, como por exemplo nos anos 80 era muito demonizado os empresários. Quando teve o congelamento dos preços, faltou muitos produtos nos supermercados e pode ser procurado no YouTube. Pode ser procurado no YouTube políticos que hoje estão ali que ainda hoje estão na esfera pública, fazendo vídeos em supermercados falando que a culpa do desabastecimento era do empresário malvadão que não produzia, sendo que o preço estava congelado e para produzir o empresário ia ter prejuízo. Quem que vai querer ter prejuízo? Do começo dos anos 2000 para cá tem se demonizado muito a classe média tem sido colocada como o grande vilão que não quer que o pobre ascenda socialmente ou que o pobre faça parte de uma determinada classe social ou que ele simplesmente saia da pobreza. E cada vez esse discurso ele vai ficando mais simples, pelo menos aqui no Brasil, cada vez esse discurso vai ficando mais simples, de uma forma muito... É muito triste ver como a população está ficando idiotizada, muito imbecil. Desculpa o linguajar, mas é porque se vocês forem ver
Nas eleições passadas se falava muito em emprego, muito tempo atrás, né? Se falava muito em emprego e renda, emprego e renda, emprego e renda. Só que esse discurso deu para ver que ficou muito complicado, então se substituiu por uma cervejinha e uma picanha. Porque para o brasileiro médio, tendo dinheiro para comprar uma cervejinha e uma picanha, então tá tudo bem. Não se espera mais do brasileiro médio do que isso. E esse comportamento de simplificação do povo, ele é idiosincrático dos totalitários, seja de direita ou seja de esquerda. Eles sempre vão fazer algo do tipo que seja de fácil assimilação, independente do grau de instrução. Como no comportamento de rebanho a pessoa fica idiotizada, ela fica tem ânsia de ser aceita em um grupo que pensa igual a ela baixa seus filtros de crítica e simplesmente adere à massa e a partir daí ela começa a agir como um idólatra. Se o culto à personalidade não se questiona mais se o que está sendo dito ou se o que está sendo feito é certo ou errado, é verdade ou mentira. Simplesmente se vai atrás da massa, se vai atrás das pessoas se vai atrás das pessoas porque aquilo é o certo. No livro aqui, ele fala bastante sobre o marcatismo, como moto. Sempre me perco, não adianta. No livro ele fala bastante do marcatismo, ele explica como funciona o conceito dos outsiders, era uma coisa que eu não conhecia, que é um outsider na política, ele é um cara que ele nunca exerceu um cargo público de grande relevância, ele nunca teve um cargo de grande importância, ele pode ser político por vários anos, mas ele simplesmente chega por último e quer sentar na janela. Lembra alguém que teve 30 anos aí como deputado e de repente virou presidente, que disse que era Deus, Pátria, Família, né? Então, esse aí é um outsider, ele nunca fez nada, nunca foi nada relevante e saiu do super pop para presidente. John McCarthy era a mesma coisa. Claro que naquela época não tinha a rede TV, mas ele estava sempre nas rádios, estava sempre inflando a população contra uma ameaça comunista, estava sempre fazendo uma perseguição ao que ele julgava ou considerava como inimigos dos Estados Unidos. E com esse discurso ele angariou muitos votos e chegou inclusive a disputar as primárias, mas querer disputar as primárias, mas os líderes do partido dele botaram a mão na consciência e pensaram, não, esse cara aí vai dar ruim, não vai ser bom e vamos cortar esse cara aí antes que ele ascenda mais ainda eleitoralmente. Ele vai citando outras curiosidades, como por exemplo, eu não sabia disso aí, mas nos Estados Unidos não existia uma regra que impedia o presidente de ter mais de 2 mandatos, era meio que um acordo de cavalheiros. Chegava no final do segundo mandato, o cara, sai fora, tô cansado, vou tirar férias. Essa história aí mudou quando Roosevelt se elegeu, se candidatou e se elegeu pelo terceiro mandato. A partir desse momento, os caras botaram a mão na consciência e, tem que pôr uma regra nisso aí, porque para chegar um cara e tomar de assalto a democracia é um pulo. E Roosevelt, apesar de ele ter um discurso bastante autoritário, que era julgado no início do seu primeiro mandato como alguém que fosse perigoso para a democracia, ele aceitou isso, não vou dizer de bom grado, porque é dito no livro que ele não teve objeção a isso, ele não fez força, digamos, claro, ele não queria sair, mas ele não fez força para continuar, ele não impôs que o partido dele fosse contra essa medida. Então, a partir do segundo mandato, a partir dele, por lei, 2 mandatos para presidente, para que não haja alguém que possa tomar de assalto a democracia. Ele também vai falando de casos de políticos, de presidentes que tentaram colocar na Suprema Corte conhecidos, amigos, familiares, advogados que atuaram em casos que eram ligados à sua pessoa, no caso, e lá deu o bicho, lá o partido do presidente foi contra, eu não me lembro agora qual o presidente, mas o próprio partido desse presidente bateu o pé e falou, cara, tu tá ficando louco, isso não existe. E o que acontece aqui na República do Escambo? O toma lá da cá, aquele negocinho,
O cara bota o próprio advogado na Suprema Corte. Ai, cara, é de fuder. Não sei se eu vou tirar esse palavrão, porque a indignação é verdadeira. Então, assim, se você quer ler algum livro que vai te desagradar, mas vai fazer com que você aprenda muita coisa, vai te desagradar, mas vai fazer com que você entenda como funciona a mente dos autocratas, dos autoritários, quais as estratégias que eles tomam para tomar de assalto, para dar um verniz de legalidade às suas atitudes. Esse livro aqui é um prato cheio. Você não vai ficar um expert, assim como eu não fiquei, eu não posso falar que eu sou um cientista político agora, longe disso, eu estou mais perto de um analfabeto do que de um cientista político, mas pelo menos para que você possa olhar para o cenário, para o quadro e entender o que está acontecendo, um pouco do que está acontecendo, é mais ou menos como ir se afastando de Monet, porque Monet de perto só vê um monte de borrão, né? Quando tu vai se afastando é que a coisa vai tomando forma. Esse livro aqui é uma boa pedida, espero que vocês aproveitem a leitura. Espero não ter ofendido se algum sectário ou algum mitomaníaco ou um luloafetivo esteja assistindo. Espero que não. Espero que eu... E se eu ofendi um luloafetivo ou um mitomaníaco, por favor, melhore, porque ninguém merece conviver com vocês. Ah, lembrando, caso revoltante, já que é pra ficar... Já que esse livro vai desagradar vocês tanto quanto a mim, provavelmente, é uma curiosidade sobre os Estados Unidos depois da abolição da escravatura e liberação do voto negro. Uma atitude que, para vocês terem um exemplo de como ela tem um verniz de legalidade e para, no fim das contas, ela ocultar motivos escusos. Quando foi liberado o voto dos negros no sul dos Estados Unidos, o sul, que era bastante que tinha acabado de sair da escravidão, era muito racista, como continua sendo muito racista, e naquele período foi liberado o voto dos negros e eles foram em peso votar, apesar do voto ser facultativo. Na primeira eleição houve a vitória de vários políticos negros, vários candidatos negros, porque eles foram em peso votar, já que era a primeira vez, eles foram em peso e muita gente ganhou, e isso ofendeu muito a galera sulista. E qual foi a atitude que eles tiveram para remediar isso que estava ofendendo eles? Melhoraram? Não. Eles criaram empecilhos para impedir o voto dos negros. Eles começaram a exigir comprovante de alfabetização, começaram a exigir comprovante de posses. Você só ia poder votar se tivesse residência fixa, além de residência fixa, fosse dono, soubesse ler, soubesse escrever, tivesse um monte de... Aí, nas eleições seguintes, várias eleições subsequentes, vale lembrar que a lei de segregação nos Estados Unidos acabou nos anos 50. Nas eleições seguintes, até meados do século XX, existiram leis que impediam os negros de votar. E isso para vocês verem como ela tem um verniz de legalidade, como ela é legal, mas ela é imoral. Então, aqui no Brasil nós temos... Se procurar, a gente vai ter muito desses casos. Não vou ficar procurando aqui, não vou ficar falando para não me alongar demais, porque o livro já está ficando um pouco longo. Eu só quero que vocês, se vocês não forem ler, indiquem para algum amigo que seja meio fanático, que precisa abrir um pouco dos olhos. Se vocês não forem ler, indiquem para alguém, por favor, ou leiam, porque é uma leitura muito rápida, é uma leitura, não vou dizer que ela é gostosa, mas não é prazerosa, mas ela é esclarecedora. E, como diz o jornalista político Felipe Moura Brasil, ele serve muito bem para exemplificar o que anda acontecendo na República do Escambo, na República do Toma lá da cá, nosso querido e amado Bostil. Então tá, se você chegou até aqui é porque você gostou do que ouviu, o que eu acho difícil, porque eu falei mal pra caramba de um monte de coisa durante o vídeo todo, mas considere aí deixar o like, deixar aquele joinha, deixar aquela parada maneira. Se você veio até aqui, cara, não custa nada, então. Valeu, até semana que vem com um assunto mais agradável, eu acredito. Alô!